Ontem eu gravei um vídeo para falar sobre esta mais nova cortina de fumaça, que é a tal ABIN paralela. Aliás, nova não, né? Já é bem antiga. Na verdade, eles têm um círculo, eles fazem um círculo ali, visitando todas as narrativas que eles criaram até agora contra o presidente Bolsonaro. Eles ressuscitam uma, não dá certo, ressuscita outra, não dá certo, ressuscita Marielle, não dá certo, ressuscita Joias, não dá certo, agora ressuscitaram a ABIN paralela. Isso também não vai dar certo, porque todas as notícias que a gente vê diz a Polícia Federal. Ah, Bolsonaro fez isso para perseguir opositores, para espionar opositores, diz a Polícia Federal. Ah, Bolsonaro teve um áudio dele gravado com ramagem, diz a Polícia Federal. Mas provas que é bom, tá igual as provas lá do aeroporto de Roma e tá igual também as imagens lá do dia 8 de janeiro que sumiram. Nunca aparecem. Mas há a narrativa, a imprensa fica o tempo todo falando sobre o assunto. E agora nós temos aí o ramagem é a bola da vez. Coincidentemente, muito coincidentemente, o Alexandre Ramagem, deputado federal, ele é pré-candidato à prefeitura do Rio de Janeiro. Mas não tem nada a ver. E ontem, neste vídeo que eu gravei, eu até perguntei, será que vão deixar... Aliás, a capa do vídeo era assim, será que vão deixar o Alexandre Ramagem inelegível? Porque o objetivo do pessoal da extrema esquerda agora, pelo menos aqui na América Latina, é assim, Na América Latina você vê na Venezuela, você vê na Bolívia, você vê em Cuba, em tudo que é lugar, Nicarágua, a perseguição aos opositores. Ou eles estão presos ou estão inelegíveis. E este modus operandi está sendo colocado em prática aqui também no Brasil. E nós temos aqui já o blog do Noblar. O Noblar está aplaudindo, O Noblar é também um cara de extrema esquerda, um maluco aí, que se diz jornalista. O PSOL vai pedir a cassação do mandato de Ramagem no Conselho de Ética da Câmara. Pedido liberado pelo deputado federal Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, vai ser apresentado no início da próxima semana. E por que eu grifei aqui o nome do Tarcísio Mota, do PSOL? Aquele do rabinho de cavalo lá no cabelo, maluco lá de extrema esquerda. Porque ele é pré-candidato também à prefeitura do Rio de Janeiro. Então, é assim, o adversário político que vai concorrer diretamente com o Ramagem pedindo para que ele fique fora do jogo, pedindo que o Congresso, a Câmara dos Deputados, tire ele do jogo lá na prefeitura, a corrida à prefeitura do Rio de Janeiro. Isso é muito democrático, Muito democrático, e nós vemos aí também a gordinha lá, a Sâmia Bonfim, dizendo que junto com a bancada do PSOL, ela pediu a cassação do mandato do Alexandre Ramagem no Conselho de Ética da Câmara, o envolvimento do Ramagem no esquema criminoso de espionagem organizado no governo Bolsonaro, aparelhando a ABIN para monitorar autoridades e atrapalhar investigações contra a família é escandaloso. A Câmara não pode se acovardar, precisa ser investigado e responsabilizado. Enquanto isso, o marido da Sâmia Bonfim, que dias atrás expulsou a pontapés um rapaz lá, ele foi para o Conselho de Ética e parece que não virou nada, Parece que não virou nada. Aí a Sâmia Bonfim vai dizer que o marido dela não merece ser cassado porque ele estava defendendo a democracia quando ele agrediu aquele rapaz, chutando ele ali. A outra também de extrema esquerda, do mesmo partido, é a Fernanda Melchiona. Fernanda Melchiona também fala que pediu a cassação do mandato do Ramagem do Conselho de Ética da Câmara. A participação dele no esquema de espionagem durante o governo Bolsonaro, manipulando a ABIN para vigiar autoridades e obstruir investigações contra a família é um escândalo. É a mesma, ela copiou e colou da Sâmia Bonfim. Esse pessoal nem tem capacidade de escrever o próprio texto, Um copia e o outro cola. E aí, ontem eu mostrei no vídeo que esse tipo de espionagem já foi feito também durante o governo Lula. Até no governo Dilma também já foi utilizada a ABIN para fazer esse tipo de espionagem. Então isso não é novidade, não. Isso aí acontece mesmo. Acontece mesmo. O problema é que, se o presidente Bolsonaro fez espionagem dos seus adversários políticos, ele não perseguiu nenhum deles. Ou vocês viram algum adversário político do presidente Bolsonaro indo para a cadeia e sendo condenado a 17 anos de cadeia? Nenhum. Já o outro que está no poder agora, que é o democrático, o cara da democracia relativa, ele não espiona ninguém, mas já mandou prender mais de 1.000 pessoas
né, de opositores políticos. Nós temos hoje, inclusive, pessoas asiladas em outros países, inclusive jornalistas hoje asilados em outros países. Nós temos aí o Daniel Silveira preso, né, porque gravou um vídeo falando do Supremo. Nós temos aí o ex-assessor do presidente Bolsonaro, o Felipe Martins, também preso sem ter sido julgado, sem ter sido condenado, sem ter sido sequer o Ministério Público oferecido denúncia contra ele. E ele já está preso aí há 5 meses, o Felipe Martins. Mas é o governo do amor, é o governo da democracia que não espiona ninguém. Tá bom, não espionou ninguém e prendeu os opositores. Bolsonaro, que é acusado de ter espionado, não perseguiu nenhum deles. E aí nós temos aí, né, a jornalista Juliana Dalpiva, aquela uma lá das mensagens lá com aquele outro jornalista falando exatamente sobre o caso Felipe Martins. Ela jura que é mentira, né? Ela inclusive entrou com processo contra o Alan dos Santos lá no Supremo Tribunal Federal, como se o Alan dos Santos fosse um parlamentar, né? E o pior é que o Supremo acatou, né, e mandou ali para o Alexandre de Moraes a tal representação ali da Juliana Dalpiva. E ela disse que o PSOL vai pedir a cassação do mandato do Ramagem no Conselho de Ética da Câmara. Pedido liderado pelo Tarcísio Mota vai ser apresentado no início da próxima semana. Então está todo o sistema eufórico comemorando aí esse pedido de cassação aí do mandato do Ramagem, e principalmente com que ele fique inelegível, né, para não concorrer à Prefeitura do Rio de Janeiro, que possivelmente ele vai ganhar, apesar das pesquisas aí dizerem o contrário. E o Tarcísio Mota, lá em 5 de julho de 2024, ele dizia o seguinte: vai ter professor no segundo turno, sim. Estou em segundo lugar na pesquisa Datafolha e os bolsonaristas ficaram todos para trás. Está cada dia mais evidente. Só a esquerda pode tirar o bolsonarismo do segundo turno. Muita gente ainda não conhece minha pré-candidatura, muita gente ainda não sabe em quem votar. E muita gente sabe que chegou a hora da esquerda governar a cidade do Rio de Janeiro. O Rio merece mais. Eu acho que o Rio não merece esse desastre. Acho que não merece esse desastre. Pelo amor de Deus, né? Imagina um cara do PSOL sendo prefeito do Rio de Janeiro. Uma das cidades mais, aliás, a segunda cidade mais importante do Brasil. Imagina, o Tarcísio Mota do PSOL, cara da extrema esquerda, sendo prefeito de uma cidade como o Rio de Janeiro. É a mesma coisa do desastre de colocar o Boulos para governar a cidade de São Paulo. É a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. E aí nós temos aqui o nosso José Genuíno. José Genuíno, vocês se lembram, aquele que o assessor dele foi flagrado no aeroporto, com ali milhares de dólares na cueca, né? É esse ex-terrorista aqui, que eu acho que até recebe, né, indenização por conta disso, alega que foi um perseguido da ditadura militar. Denúncia contra a quadrilha Bolsonaro não pode ser adiada em razão das eleições, diz o José Genuíno. Mas o objetivo principal são as eleições, né, Zé Genuíno? O objetivo principal são as eleições, então tem que ser perseguido antes das eleições. Até durante a véspera das eleições, principalmente, né? Tem que reforçar essa perseguição para tentar dar uma estragada aí na imagem do presidente Bolsonaro, mas parece que a coisa não anda dando muito certo, né? O Lindbergh Farias, ele acha que a coisa está indo bem, ele acha que o bolsonarismo está desmoronando, como ele diz aqui, ó. Bomba! A Polícia Federal pediu um depoimento do Alexandre Ramagem na próxima quarta-feira, diante dos indícios de uso irregular do Sistema de Inteligência Nacional, a chamada ABIN paralela. O bolsonarismo está desmoronando. Será mesmo que o bolsonarismo está desmoronando, como diz o Lindbergh Farias? Se fosse assim, a assessoria de imprensa não oficial do desgoverno não estaria tão preocupada assim, né? Como diz aqui o Camarote. O Camarote, ele analisa a estratégia eleitoral do ex-presidente Bolsonaro, mesmo após diferentes investigações da PF contra a sua gestão. Então é investigação de vacina, é investigação de carteira de vacina, é investigação de Marielle, é investigação de ABIN paralela, de joias, de tudo. Só não tem crime. Só não apresentou um crime até agora, né? Mas aí são várias investigações, e aí eles estão apostando que isso vai desgastar a imagem do presidente. Aí, aspas, está tentando se blindar com ações políticas, não fica refém. Eles gostariam que o Bolsonaro ficasse quietinho no lugar dele e parasse de fazer
campanha eleitoral, né? Não participasse da campanha eleitoral dos pré-candidatos aí. Não fica refém e quer contato com o seu eleitorado. O Bolsonaro está viajando pelo país mais do que o Lula para fazer campanha. Ele quer mobilizar e ser o grande cabo eleitoral de 2024 e 2026. Eu espero que em 2026 ele não seja cabo eleitoral, aliás, seja cabo eleitoral dele próprio, que ele vai ser sim candidato em 2026. Vai ser sim, se Deus quiser. E aí ele vai ser o grande cabo eleitoral de 2024 e ele está andando mais do que o Lula. O Lula não consegue sair na rua, pessoal. Será que esse pessoal da Globo não entendeu ainda que o Lula não consegue sair na rua? Será mesmo que eles não entenderam, não perceberam ainda? O Lula só sai em ambiente fechado e olha lá. Dias atrás, uma estudante lá chamou a atenção dele por estar inaugurando uma faculdade inacabada e a estudante desmoralizou ele ali. Quer dizer, mesmo em ambientes controlados, ele está se dando mal. Ele não sai na rua. Já o Bolsonaro, nós vemos aqui, ó. Aqui, ó. Em Araçatuba, dia 13 de junho. Dia 13 de julho, aliás. Hoje. Tá junho ali, mas tá errado. É hoje isso aqui, tá? É hoje. Olha aí. Bolsonaro nos braços do povo. Esse sim é povo, é na rua. Na rua, não é ambiente fechado, não. É na rua. Olha o tanto de gente lá atrás. Olha só o tanto de gente. E ele junto ali com o Tarcísio, né? Junto com o Tarcísio. Vocês acham mesmo que o bolsonarismo está desmoronando, como disse o Lindenberg Farias? Vocês acham mesmo que essas denúncias, essas cortinas de fumaça aí para tampar a ladroagem que vem acontecendo nesse desgoverno Lula com os irmãos Batista, né? Essa ladroagem que está acontecendo aí, então eles ficam criando essas cortinas de fumaça para que o povo não veja o que está acontecendo. Dias atrás eu fiz um vídeo falando sobre isso, né, sobre os irmãos Batista. A roubalheira está comendo solta no desgoverno, comendo solta, são bilhões e bilhões envolvidos em falcatruas. Mas aí eles querem que a gente acredite que Bolsonaro é um criminoso. Bolsonaro que não perseguiu um opositor sequer, como eu disse, enquanto o Lula já prendeu aí mais de 1.000 opositores, porque são todos crimes políticos. São crimes políticos, eles estão sendo, aliás, são presos políticos, né? Crimes não, presos políticos. Tem aquela senhorinha lá que, porque escreveu Perdeu o Mané com um batom na estátua lá do Supremo, foi condenada a 14 anos de cadeia. Sendo que a gente não vê o mais bandido dos traficantes aí pegar esse tipo de pena. E aí nós temos hoje no poder uma quadrilha, que era para estar todo mundo na cadeia, chamando o presidente Bolsonaro, que é um cara que nunca foi condenado por nenhum crime, nunca foi acusado sequer por corrupção, ele é o bandido. Então é essa a inversão de valores que nós temos hoje no Brasil. Mas está fácil de enxergar, é só a gente não ficar olhando com muita paixão, como fazem os petistas, né? Porque os petistas, eles não é que tenham paixão, eles têm ódio do presidente Bolsonaro, eles sentem muito ódio ao presidente Bolsonaro e eles querem eliminar ele. Já tentaram, né? Já tentaram através do Adélio ali. E eu tenho muito medo de ver o presidente Bolsonaro no meio do povo assim, porque esses malucos não têm limites. É muito perigoso o presidente ficar andando por aí. Dias atrás ele estava lá no Pará, nós vimos lá o MST fechando rodovia, sem querer deixar ele passar. Isso é perigoso, esse bando de malucos. São perigosos. E o presidente Bolsonaro ele não se cuida muito, não. Então só Deus mesmo para cuidar e tomar conta da vida desse cara. Porque nós precisamos dele para 2026, que está bem ali. E ele, em 2027, em janeiro de 2027, assumir novamente a presidência e colocar esse país nosso para andar. E a gente ter ali também um congresso mais à direita para que a gente tenha, assim, expectativa de ter um país mais sério. Porque o que nós temos hoje é uma grande quadrilha comandando o nosso país. Então, pessoal, peço a vocês que observem se já estão inscritos aqui no canal. Se não tiver, clique no botão inscrever, se inscreva, deixe aí seu like, faça seus comentários. Nós nos vemos no próximo vídeo. Ah, e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para você seja notificado de novos vídeos que eu posto aqui no canal, tá bom? Fiquem todos com Deus. Tchau.